E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Pedroso. O tema da nossa aula de hoje é Movimentos da Terra e Estações do Ano. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí o nosso conteúdo, tá? Primeiramente, a gente tem uma imagem aí do nosso planeta Terra, e vamos fazer algumas considerações antes de iniciar os movimentos propriamente ditos. Primeira questão, pessoal, é essa inclinação do eixo terrestre aqui, tá? A gente está habituado a ver imagens de satélite aí, ou imagens da Terra, e a gente acredita que a Terra ela está justamente retinha, né, seguindo essa linha vermelha aqui, mas na verdade ela apresenta uma inclinação em relação ao seu eixo de 23 graus, tá? Essa inclinação ela vai fazer com que algumas épocas do ano, né, você tenha maior distribuição de luz solar sobre a superfície, e outras épocas você tenha menos. Isso vai ficar mais claro aqui ao longo dos slides. Em relação à forma da Terra, né? Muita gente fala que a Terra é redonda. E, na verdade, o objeto geométrico mais próximo à forma da Terra é de uma esfera. Mas não quer dizer que ela é totalmente redonda, não. Ela é achatada nos polos. E se a gente analisar o relevo da Terra, a geomorfologia da Terra, a gente vai perceber que algumas áreas do planeta elas têm mais de 8.800 metros de altitude, né? Ou seja, 8.800 metros acima do nível do mar. E outras áreas a gente tem mais de 12 mil metros de profundidade, ou seja, ela não é totalmente redonda, ela tem imperfeições. E o achatamento dos polos também faz com que ela não seja totalmente redonda, né? Mas o objeto geométrico que é mais próximo da forma da Terra é de uma esfera. Então, o formato correto, o nome correto da forma da Terra é o de um geóide. Tá? Esse é o termo que a gente utiliza, geóide. Ela apresenta algumas linhas imaginárias, essas linhas são importantes para a gente compreender os movimentos da Terra também. A primeira linha imaginária de grande importância é a linha do Equador, essa que está representada na imagem aí em verde pelo Equador Celeste. Então, o diâmetro da linha do Equador é de 12.756 quilômetros. É um diâmetro considerável e essa linha ela é responsável por dividir a Terra em dois grandes hemisférios. O hemisfério norte está acima da linha do Equador e o hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Além dessa linha imaginária, aí, a gente tem outras também de grande importância. Nós temos os trópicos, né? O trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Essa região toda entre os dois trópicos aqui, ela é chamada de região intertropical, tá? Ou região tropical. Em algumas outras literaturas, ela também é chamada de zona tórrida. Por que tórrida? Por ser uma área mais quente, né? A área que recebe a maior irradiância, recebe ali com mais intensidade a luz solar. Então, é a área mais quente do planeta. Nós temos também os polos, né? O polo norte e o polo sul. E entre o polo e aqui essa primeira linha imaginária ao norte aqui, o Círculo Polar Ártico, a gente tem uma outra zona que é chamada de zona polar ou zona fria. Da mesma forma lá no sul, entre o Polo Sul e essa linha imaginária aqui, que é chamado Círculo Polar Antártico, a gente tem então uma outra zona polar, que é a zona polar do sul. Bom, e entre o Círculo Polar e entre o trópico, tanto essa região ao norte quanto essa região ao sul, nós temos uma zona intermediária, né, que ela é chamada de zona temperada. Tá? O termo temperado tem uma certa relação ali com o tempero mesmo, uma mistura do frio que está vindo da zona polar com o calor da zona tropical. Bom, em relação aos movimentos da Terra, a Terra realiza ali dois grandes principais movimentos, o movimento de rotação e de translação que a gente vai abordar aqui. Não são os dois únicos movimentos, a gente tem outros movimentos que são realizados numa escala de tempo muito maior, né? Movimentos que têm a sua importância também, movimento de nutação, precessão, enfim, só que a gente vai dar uma ênfase grande aqui no movimento de rotação e translação, porque são os dois mais importantes aqui para nós. Tá? Então, movimento de rotação. A Terra realiza esse movimento em torno do próprio eixo, como está representado aí nesse gifzinho, né?
Para dar uma volta completa, ela leva ali 23 horas, 57 minutos e alguns segundos, né? A gente arredonda isso aí para 24 horas, tá? E a principal consequência desse movimento é a alternância entre dias e noites, beleza? A Terra realiza esse movimento de uma forma muito rápida, né? É cerca de 1.666 km por hora. Então é um movimento que ele é realizado de uma forma assim, insana mesmo. Vale lembrar que nem todos os planetas apresentam a mesma duração quanto ao movimento de rotação. A gente tem alguns dados aqui. A gente pegar, por exemplo, o planeta Vênus, tempo que ele leva para fazer uma volta completa, um movimento de rotação completo, equivale a 243 dias aqui na Terra. Tá? São 5.832 horas. E a gente tem Mercúrio também, que para fazer um movimento completo desse, a gente tem ele 58,6 dias terrestres, ou seja, mais de 1.400 horas. Então a Terra é um dos planetas que realiza esse movimento ali de uma maneira bem rápida mesmo. E toda essa questão da alternância entre dias e noites é o que garante também a existência, né, da vida na Terra. Esse movimento ele é realizado no sentido anti-horário, tá? A gente tem uma imagem que representa ali a direção do movimento, né? E a questão da sucessão entre dias e noites ela é importante porque ela é responsável também pela questão do fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? Fotoperíodo é a luz do dia, a luz solar, né? Então, nas épocas do verão, por exemplo, né, a gente tem um fotoperíodo maior, são dias mais longos, né? Na época do inverno, a gente tem os dias um pouquinho mais curtos, né? Menos fotoperíodo. Enfim, então essa questão do movimento de rotação ela é tão importante que na ausência desse movimento, a gente teria um lado constantemente voltado ao Sol e outro lado constantemente sem Sol, né? Sem a luz do dia. Então, esse lado que estaria voltado para o lado do Sol, ele seria muito quente. O outro lado seria também, por consequência, muito frio. E isso inviabilizaria a existência da vida humana e de outras espécies no planeta. Bom, então aqui a gente tem a questão da inclinação do eixo terrestre, para vocês observarem. E a questão do fotoperíodo, né? Essa área aqui, ó, que está recebendo a incidência da radiação solar, na medida em que a Terra vai se deslocando, o dia vai passando, tá? Ela vai se deslocando no sentido de rotação mesmo, movimento de rotação. O dia vai passando. Então, dentre as 24 horas de um dia, a gente tem ali umas 12 horas de luz. Isso aí vai ser por conta desse movimento de rotação. Bom, a gente tem também o movimento aparente do Sol, né? Então, do ponto de vista do observador, quem está aqui na Terra, a gente percebe que o Sol está nascendo a leste e se colocando a oeste, né? E a partir disso, a gente tem aqui um esqueminha que representa a posição do Sol ao longo da sua trajetória, né, na cúpula celeste, né? Ou seja, na abóboda celeste, aqui no topo do céu. Então, às 6 horas da manhã ele está lá no leste, às 9 horas ele já está no meio termo, né, entre o nascer e o meio-dia, né, que é o topo da cúpula celeste, que a gente chama de zênite. E a gente tem também as demais horas do dia, às 15 horas até às 18 horas, que é o pôr do sol. Essas horas não são exatamente exatas, isso aí vai depender muito da época do ano, da estação do ano que está vigente naquele período, e por aí vai, entre outras questões importantes. Em relação ao movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tá? Aquela volta toda que ela dá em torno do Sol é um movimento de translação. Esse movimento ele leva 365 dias e 6 horas para acontecer. Essa é a duração dele. Então vocês devem estar se perguntando, 6 horas? Sim, então, a cada 4 anos a gente tem um acúmulo aí dessas 6 horas. Veja bem, 1 ano, 6 horas. 2 anos, 12 horas. 3 anos, 18 horas. 4 anos, 24 horas. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, que é um ano que tem um dia a mais, e esse dia é acrescido, então, no dia 29 de fevereiro. Tá? Algumas pessoas até se perguntam, quem nasce no dia 29 de fevereiro? A pessoa não é registrada nesse dia. Ela é registrada normalmente no dia anterior,
ou no próximo dia, até uma questão de curiosidade aí mesmo. A velocidade que a Terra realiza esse movimento também é uma velocidade muito grande. A Terra faz esse movimento ali na escala de mais de 100 mil quilômetros por hora. Se a gente achava que o movimento de rotação em si era um movimento muito rápido, de translação, então, né, é mais rápido ainda, são 107 mil quilômetros por hora. Mas por quê? Porque essa trajetória ela é muito longa, né? E essa trajetória que percorre aí também é caracterizada por ser um movimento elíptico. O que quer dizer isso? Não é um movimento redondo, perfeito, não. Ele é meio ovalado. E isso vai fazer com que em algumas épocas do ano a gente tenha a Terra mais próxima do Sol e outras épocas ela esteja mais distante do Sol. Tá? A gente já vai falar disso lá na frente. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Lembra que a gente falou da inclinação do eixo terrestre? Olha o tanto que era importante. Vamos observar essas duas imagens aqui. Essa primeira da esquerda e essa primeira da direita aqui, né? São duas épocas do ano distintas, né? Nesse caso aqui, ó, o hemisfério norte ele está recebendo mais raios solares do que o sul. Então a gente tem o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Nessa imagem de cá é o contrário. Eu tenho mais incidência de raios solares no sul, que caracteriza o verão no sul, e menor incidência de raios solares no norte, que caracteriza o inverno no norte. Como eu sei disso? Observando o polo. Tanto o polo norte, nessa imagem, quanto o polo norte nessa imagem aqui. Tá? Nossa, mas essa distribuição não teria que ser igual dos raios solares aqui? Não, por conta da inclinação do eixo terrestre, em 23 graus e meio. Tá? Então, se a Terra não fosse inclinada, a gente teria, ao longo dos 365 dias do ano, a mesma distribuição de raios solares na superfície terrestre. Então, como ela é inclinada, a gente tem essa discrepância aí. E, consequentemente, as estações do ano. Vocês podem perceber que aqui tem uma curiosidade também. Aqui, mesmo com o movimento de rotação, mesmo ao longo do passar dos dias aqui, o Polo Norte não deixa de receber raios solares. Tá? Esse fenômeno é caracterizado como o Sol da meia-noite. É uma curiosidade aí interessante, vale uma pesquisa aí para quem gosta dessas informações aí a mais, né? De curiosidades interessantes e por aí vai. Bom, então observa esse esquema aí, olha que interessante. A gente observa aqui que o Polo Norte não está recebendo os raios solares. É o inverno aqui, né? Nessa época do ano. E na medida em que vai passando, né, os dias e a Terra vai se deslocando ao longo da trajetória que a gente mostrou aqui, ele já vai passar a receber então os raios solares. Então a gente tem locais aqui que chegam a ter semanas, meses de constante luz ou semanas, meses sem luz, sem o fotoperíodo. Tá? Graças então à inclinação do eixo terrestre. É ela responsável pela, juntamente com o movimento de translação, pela alternância das estações do ano. E a gente tem outros dois conceitos importantes para tratar aqui nessa aula, solstícios e equinócios. Né? Justamente pela Terra ter essa inclinação aí, a gente vai saber que algumas épocas do ano a gente tem mais ou menos raios solares, né? E, consequentemente, dias e noites vão ter durações diferentes ao longo do ano. Tá? Então, vamos observar aí o que seriam os solstícios, o que seriam os equinócios. Solstícios, a palavra vem do latim, tá? Indica sol maior. Então, a data de solstício, acontece 2 vezes no ano, ela vai marcar a entrada das estações de verão e inverno nos hemisférios. Tá? Vai marcar a entrada do verão em um hemisfério e do inverno no outro. E é a data cuja incidência de raios solares está mais intensa em um dos dois trópicos. Tá? Então, quando é verão no norte, por exemplo, solstício de verão no norte, a incidência de raios solares está mais forte justamente sobre o trópico de Câncer. E quando é verão no sul, a incidência de raios solares está mais forte, né? Justamente sobre o trópico de Capricórnio. O equinócio, ele já vem também, a palavra vem do latim, a equinoctium, o termo é igual, então o dia e a noite têm a mesma duração
e o equinócio ele é responsável por marcar a entrada da primavera e do outono. Tá? No próximo slide aqui a gente vai ter uma super dica aí para você saber as datas certinhas dos solstícios e equinócios, as datas da entrada das estações do ano. Primeira coisa importante, saber a ordem das estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Pessoal, isso passa na televisão direto, né? As lojas de roupa aí fazendo comercial, moda primavera, verão, aquela regata, né? Roupas de dias mais quentes, e moda outono e inverno, né? Que são dias mais frios, botas, casacos e por aí vai. A gente já está chegando próximo ao inverno aí, ó. Não demora muito, a gente chega. Então, consequentemente, a gente já está nessa fase aí, né, do outono e inverno. Então, qual é a ordem? Primavera, verão, outono e inverno. Por que que primavera e verão estão de preto e verão e inverno estão de vermelho? Pessoal, porque quando é primavera em um hemisfério, obrigatoriamente é outono no outro hemisfério. Quando é verão em um hemisfério, obrigatoriamente é inverno no outro hemisfério. Não há possibilidade de ser, por exemplo, primavera no norte e verão no sul. Por isso que eu coloquei de cores aí similares, né? Então eles são antagônicos. Então, se é primavera no norte, é outono no sul. Se é inverno no sul, é verão no norte. E vai ser sempre assim. Bom, uma vez que a gente sabe a ordem das estações do ano, para a gente saber o dia que elas se iniciam, eu vou pedir para vocês decorarem apenas um único dia, o dia 21 de dezembro. Tá? Para a gente que está aqui no sul, o dia 21 de dezembro ele é um dia quente, ele está perto do Natal. Então, no dia 21 de dezembro, a gente tem o início do verão no sul. Tá? Só lembrar dessa data aí. Enquanto é verão no sul, automaticamente é inverno no norte. Beleza? Bom, a gente tem 4 estações, 12 meses do ano. Cada estação vai ter uma duração de quantos meses, então? Façam as contas aí, 12 dividido por 4. 3. Cada mês, então, vai ter 3. Cada estação do ano vai ter 3 meses de duração. Então, 21 de dezembro, pode contar no dedo. 21 de janeiro, fevereiro, março. Então, dia 21 de março, a gente tem o fim do verão no hemisfério sul. E olha lá embaixo, o que começa depois do verão no sul? Tá? Dia 21 de março. Outono, beleza? E no norte, primavera. Então agora ficou fácil. 3 meses depois, 21 de junho. Acabou a primavera no norte, vai começar então o verão. Se é verão no norte, vai começar no sul o inverno. Tá? 3 meses depois, 21 de setembro. Acabou o verão no norte, começa o outono. Se é outono no norte, vai ser primavera no sul. Beleza? Depois pega o caderno aí, faz uma tabelinha dessa e faz esse quadro aí novamente. Tenta fazer você sozinho. Lembra da ordem das estações do ano e do dia 21 de dezembro, que marca o verão, o início do verão aqui para a gente no hemisfério sul. Beleza? Essa data do dia 21 de setembro aí, às vezes ela pode ser mutável, é a natureza, né, gente? Costuma acontecer, às vezes, a maior incidência de raios solares sobre a linha do Equador aí, lá para o dia 22 ou dia 23 de setembro. Então é normal que essa última data aí ela mude um pouquinho, assim como as outras podem mudar 1 ou 2 dias também. As datas que marcam o início do verão e do inverno, elas são chamadas de solstício, como a gente já havia dito. É as datas que marcam o início da primavera e do outono, equinócio. Tá ok? A gente tem 2 esquemas que mostram a questão do inverno e do verão no hemisfério sul. Vocês podem observar aqui ó, o hemisfério norte recebendo maior incidência de raios solares, verão no norte, inverno no sul. Agora é o contrário, ó. Observa a linha do Equador, hemisfério sul recebendo maior incidência de raios solares, verão no sul, e o hemisfério norte recebendo menor incidência de raios solares, tá? Vai ser inverno no norte. Sempre busca a linha do Equador que você vai ter ali uma referência importante. Estações do ano a gente já viu, então são características, em alguns locais do planeta elas são muito evidentes, principalmente quanto à paisagem.
em outros locais não tanto, né? Nas áreas de clima temperado, a gente tem uma clareza quanto às estações do ano na natureza. Já que uma região tropical quente, a gente quase não sente muito esse inverno rigoroso, né, que é característico dessas localidades aí. Então aqui a gente tem mais um esquema interessante para a gente acompanhar e entender as estações do ano. Veja bem que os dois hemisférios, ó, eles estão recebendo a mesma quantidade de raios solares, tá? Então aqui a gente tem o início ou da primavera ou do outono, depois a gente vai ver, e aqui também, tá? E aqui, ó, a gente tem o hemisfério norte recebendo mais raios solares, o sul menos. Agora o sul está recebendo mais raios solares e o norte menos. Então, enfim, tem as datas aqui que já entregam o jogo, mas a gente consegue saber que aqui em dezembro a gente tem um solstício, tá? E aqui em junho a gente tem outro solstício. E aqui em março e setembro a gente tem os equinócios, tá ok? Bom, como a gente já havia dito no movimento de translação, a Terra ela tem esse movimento elíptico, né? Uma elipse, então não é totalmente redondo, ele é ovalado. Isso vai fazer com que algumas épocas do ano a gente esteja mais próximo do Sol e outras épocas do ano mais distantes do Sol. A época que a gente está mais próximo do Sol, essa posição mais próxima do Sol, ela recebe o nome de periélio. Peri, perto, hélio, Sol. São cerca de 147 milhões de quilômetros. Isso acontece próximo ao dia 4 de janeiro. Tá? Coincidência ou não, é verão no hemisfério sul. Consequentemente, o nosso verão ali no hemisfério sul ele tende a ser um pouquinho, inclusive, mais quente do que o verão do hemisfério norte. E 152 milhões de quilômetros quando ela está mais distante, que é o chamado afélio. A dá um sentido de negação, né? Mais afastado então do Sol. 152 milhões de quilômetros. Ocorre ali 6 meses depois da data do periélio, então próximo ao dia 4, próximo ao dia 5 de julho. Beleza? Bom, pessoal, no geral é isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês. A gente pede para vocês estarem participando aí do nosso fórum aí no Moodle, os alunos do IF, né? Se gostou do vídeo, da aula, deixa um like aí, compartilha com os colegas, manda para o grupo. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Então, um forte abraço. A gente fica por aqui hoje, tá? Até a próxima aula.